Boa noite a todos e a todas. É com imensa alegria que eu venho aqui hoje, né, no modo virtual, à distância, e usando a tecnologia que nos é disponível, não é? A internet, as possibilidades inúmeras de gravação e todos os recursos tecnológicos para fazer com que as distâncias diminuam, distâncias que agora têm se acentuado devido à necessidade de estarmos mais em nossas casas, evitando a presença e o contato físico, em função das necessidades sanitárias que se impõem, dada a pandemia pela qual passa nosso planeta. Sendo esse, inclusive, um dos assuntos que vamos comentar na nossa fala de hoje. É com imensa alegria que eu aceitei o convite do querido Luizinho para que eu contribuísse hoje com o trabalho da Casa de Clara de Assis, casa que também é minha, continua sendo minha, e é sempre com uma alegria muito grande que, quando estou em Vitória, vou fisicamente, não é, a Casa de Clara de Assis, mas poder contribuir nesse momento à distância. Estou falando hoje de Natal, da minha casa, é também um prazer enorme, uma alegria renovada, e espero que essa transmissão vos chegue com qualidade, até porque eu confesso que sou nova nesse meio e não sei se eu terei a competência necessária para fazer uma gravação de qualidade. Mas, enfim, eu estou colocando o meu coração e minha boa vontade nesse momento, e eu espero que a mensagem, que é o mais importante, ela possa chegar até cada um de vocês de forma clara, e trazendo junto com ela todas as minhas melhores vibrações nesse momento de hoje. Muito bem, então hoje eu vou falar sobre o tema da minha fala hoje é sobre a terapia do amor em tempos de regeneração. Eu gostaria de começar falando sobre por que nós precisamos destacar o amor nos tempos de hoje e por que esse tempos de regeneração. Na verdade, nós já ouvimos há muito tempo falar através da literatura espírita e de muitos livros que nos têm chegado também sobre esse momento pelo qual está passando o nosso planeta, o planeta Terra, que de planeta de provas e expiações se tornará um planeta de regeneração. Quando então nós lemos sobre isso, quando nós pesquisamos sobre isso, muitas dúvidas surgem no sentido de saber, no sentido de nos perguntarmos, não é? Bem, mas e essa transformação? Ela vai acontecer de forma rápida? Vai acontecer de uma hora para outra? O mundo tal qual nós o conhecemos hoje vai acabar para que apareça um outro mundo, para que surja um outro mundo? O que significa essa transformação de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? Então, muitas pessoas se perguntam, espíritas e não espíritas, se o mundo vai acabar, se nós vamos passar por cataclismos que acabarão com a forma de vida tal qual nós a conhecemos no mundo de hoje e o que virá depois. Então, as pessoas têm muitas dúvidas e se perguntam sobre isso, não é? Kardec já falava sobre esse assunto, e nesse sentido um livro muito esclarecedor que fala sobre a transição planetária, um livro de psicografia de Divaldo Pereira Franco, e escrito pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda,
Eu aconselho a quem não leu ainda ler, que é uma leitura muito interessante e instigante para o momento de hoje. Mas na introdução desse livro, Manuel Filomena de Miranda nos traz uma página de Kardec que está no livro A Gênese, na qual ele já dizia que seria necessário, não é, que para que os homens, para que na Terra fossem felizes os homens, seria preciso que nela só existissem, só a povoassem espíritos bons, que se dedicassem ao bem. E haveria um momento em que haveria necessidade de emigração daqueles que a habitavam, daqueles que ainda praticavam o mal pelo mal, daqueles que ainda não teriam sido tocados pelo sentimento de bem e que, não sendo dignos de um planeta transformado, seriam deles excluídos. Então, nesse momento, substituiriam-se esses espíritos ainda infelizes por aqueles melhores que fizessem então, que fariam então jus à justiça, à paz e à fraternidade. E ainda na Gênese, Kardec diz, e eu vou citar textualmente Kardec, vou ler Kardec: a época atual e de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então, nesse sentido, Kardec já falava dessa necessidade, então, desse período de transformação e dessa necessidade de substituição, de emigração, como ele diz, de espíritos ainda relutantes na transformação na sua transformação moral e na prevalência do bem sobre o mal, para então deixar aqui apenas aqueles que já estivessem comprometidos com essa transformação. No entanto, isso se dá de que forma? Não é? Voltando àquela pergunta inicial. Então, o mundo vai acabar? Se a gente pensar também nessa pergunta, a gente pode colocar uma outra. Quantos mundos já acabaram? Será que se a gente pensar assim, o mundo vai acabar, mas quantos mundos já acabaram? Por quantas transformações os planetas, os diversos planetas, afinal há muitas moradas na casa do meu pai, por quantas transformações os diversos planetas no nosso sistema solar, nas galáxias aí afora, nas diferentes moradas do meu pai, já tiveram que acabar para se renovar. E quantos ainda terão que passar por essa transformação? Então, na verdade, essa pergunta, será que o mundo vai acabar? A resposta para ela é sim e, ao mesmo tempo, não. Não porque ele não acabará no sentido de uma destruição, aquele tipo de destruição que nada deixa, da qual não resta nada, ou seja, ele vai simplesmente explodir, virar poeira cósmica e dele não restará nada. Mas a resposta também é sim, no sentido de que ele vai acabar tal qual o conhecemos. Então ele vai acabar no sentido de se transformar, ele vai acabar do jeito que ele é, para que ele se torne outra coisa. Nesse sentido, a palavra-chave não é acabar, o verbo não é acabar, é transformar. Então a palavra-chave não seria um término, um fim, seria a transformação. E é importante chamar a atenção para essa transformação, porque se a gente analisar a palavra, o substantivo transformação, ele é composto pelo verbo transformar mais o substantivo ação. Para que isso aconteça, então para que essa mudança, para que essa transformação aconteça, é preciso ação. Então, para que se transforme algo, é preciso haver ação. Nesse sentido, que ação é essa? É uma ação do próprio mundo, do próprio planeta, da própria natureza, das próprias forças que o
compõem, que o regem, e também uma ação de seus habitantes, ou seja, de nós mesmos. A transformação não ocorrerá se não houver uma ação, tanto do ponto de vista físico, químico, geológico, de todos os elementos naturais do planeta, e se não houver também uma transformação dos seres, ou uma ação dos seres que o habitam, no sentido de transformar si mesmos em algo melhor. Então, quando a gente pensa nisso e quando a gente fala de transição planetária, a gente se pergunta, então, que ação é essa que está acontecendo, não é? Eu falei há pouco que essa ação precisa acontecer tanto do ponto de vista do planeta quanto do ponto de vista de seus indivíduos. Do ponto de vista do planeta, nós já estamos vendo acontecer há bastante tempo fenômenos naturais, fenômenos físicos, agora fenômenos inclusive de ordem biológica, para essa transformação. Se nós relembrarmos apenas nas últimas, digamos na última década talvez, nós vamos relembrar, por exemplo, um fenômeno de que trata o livro Transição Planetária, que foi aquele grande tsunami que ocorreu no sul da Ásia, não é? Levando aí a destruição de muitos países, a morte de centenas de milhares de pessoas, e que foi um fenômeno natural que ocorreu nesse movimento para a transformação do planeta. Nós podemos citar vários outros, alguns com a interferência do homem, a mão do homem, e outros apenas em função de fenômenos puramente físicos ou naturais. Assim, nessa categoria nós podemos colocar o tsunami, nós podemos colocar terremotos, nós podemos colocar grandes inundações, mas também nós podemos citar, aí sim, muitas vezes com a contribuição do homem, tragédias, por exemplo, como a que ocorreu recentemente em Brumadinho. A tragédia de Brumadinho, ela, embora não tenha sido um fenômeno puramente natural, porque ele não aconteceu espontaneamente, ele aconteceu por falha humana, não é? Mas ele não deixou de ser uma catástrofe que teve a contribuição dos elementos da natureza, aquele deslizamento de terra, né, trazendo aquela enxurrada de lama, e levando às consequências que todos nós conhecemos, não é? Mas nós podemos também compreender como um fenômeno dessa mesma natureza aquilo que nós estamos vivenciando hoje. Essa pandemia do coronavírus, esse acontecimento que é de ordem biológica, digamos assim, um vírus, é isso que ele ele está trazendo uma transformação para o nosso planeta e para nós próprios, que não acontece por acaso, que não é sem propósito e que está vindo com certeza com o objetivo de nos mostrar alguma coisa, nos ensinar alguma coisa. Quer seja do ponto de vista do planeta, quer seja do ponto de vista de seus habitantes. Eu gostaria de lembrar para vocês que o epicentro dessa doença, que foi a China, alguns meses depois em que a pandemia estava, de certa forma, controlada lá, devido ao isolamento a que eles se impuseram e as regras rígidas de contenção da doença, foi verificado que a diminuição nos índices de poluição daqueles lugares foi imensa. A China é um dos países mais poluídos do mundo
E após algumas semanas de reclusão, em que as fábricas haviam parado, os carros haviam deixado de circular, as pessoas estavam reclusas dentro de suas casas, o planeta pôde respirar, o ar se tornou mais puro, as pessoas começaram a ver o céu, coisa que não era possível acontecer, que não acontecia há muito tempo. Então, o planeta pôde respirar. Agora, essa epidemia, né, já espalhada pelo mundo todo, eu recebi um relato que, não sei se é verdadeiro, mas espero que seja, de que a Itália agora se tornando, né, tendo assumido aí, infelizmente, não é, a posição de novo epicentro da doença, com números alarmantes. Mas a cidade de Veneza, por exemplo, com seus canais e com suas águas, que agonizavam por causa da poluição, no momento em que essa reclusão se impôs e que as pessoas deixaram de ir até, né, de frequentar a cidade, enfim, que a cidade está fechada, assim como todo o país, que os canais, as águas começaram a se recuperar e que já haviam sido avistados golfinhos nadando. Não sei se é verdade, mas se for, é um bom sinal de que o nosso planeta tem a capacidade de se recuperar e de se transformar em algo melhor. Assim como o exemplo do planeta, nós podemos aplicar isso a nós próprios. Ou seja, essa transformação, ela pode também acontecer dentro de cada um de nós. Uma transformação é preciso que ela deve acontecer sempre que a gente percebe que algo não está bom e, por isso, nós queremos mudar esse panorama, não é? Fazer com que algo que não está bom fique melhor. Nesse sentido, se pensarmos a nossa transformação, para que a nossa poluição mental desapareça, para que as nossas águas, não é? As águas que correm no nosso pensamento, usando isso como uma metáfora, se tornem mais cristalinas, ou seja, que os nossos pensamentos se tornem mais cristalinos, nós precisamos aprender a recomeçar. E aí a gente lembra Chico Xavier, né, que nos dizia para recomeçar sempre. Isso é reconfortante porque Chico nos diz, não é, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todo mundo pode recomeçar e fazer um novo fim. Então, se talvez esse momento que nós passamos hoje, dessa pandemia, nos convida ao recolhimento, ela nos convida também à reflexão sobre essa transformação. Se nós não podemos mudar o que vinha sendo feito até então, nós podemos parar, recomeçar, transformar-nos, fazer essa transformação através da nossa ação e talvez, e certamente, vislumbrar um fim diferente. Se nós vamos conseguir fazer isso ou não, aí já é uma outra questão, né? Nós precisamos nos empenhar. E isso é um empenho que tem que ser, que será de cada um, que dependerá de cada um e que dará resultados na medida exata, na proporção exata, justamente desse trabalho que cada um desempenhará em relação a si próprio. Quando nós falamos então de terra regenerada, para falar de vida regenerada, nós temos que falar de nós próprios, nós temos que falar da nossa transformação, da nossa melhoria, do nosso orgulho, do orgulho que deve cessar em nossas almas. Nós devemos pensar que a transição planetária é também a transição do espírito, porque aqui ficarão apenas as almas regeneradas. Nesse sentido, como construir o homem novo dentro de nós? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, há uma passagem de Jesus em que Jesus diz que os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados
filhos de Deus. Então, quando nós vemos no Sermão da Montanha, quando Jesus fala das bem-aventuranças e que ele diz que os mansos herdarão a terra, os que são brandos e pacíficos possuirão a terra, isso aponta para algumas das características que nós devemos buscar em nós para que nós possamos ser verdadeiramente herdeiros legítimos dessa terra. Essa terra que se propõe e que se transforma e que se transformará. Veja, no livro Transição Planetária também há uma exortação, enfim, há um lembrete nos dizendo que essa transformação do planeta já era algo planejado. Sim, esse planejamento já está escrito, já está programado há muito tempo. Faz parte da trajetória evolutiva, não só do planeta, como de todos nós, habitantes dele, não é? É um processo, sim, de transformação lenta, gradual, mas inadiável. É um processo que nós não podemos dizer que, não vamos fazer isso agora não, deixa para fazer amanhã, vamos fazer mais tarde. Não, ele acontece e ele continua acontecendo lenta, gradualmente, paulatinamente, mas ele é inadiável, né? E nesse sentido, para que nós possamos, então, acompanhar esse processo, nós precisamos também, da mesma forma, participar desse processo de transformação. E nesse sentido, nós vamos então buscar, temos que buscar, não é? Temos que buscar adquirir essas virtudes, essas qualidades que vão de fato nos qualificar para merecer esse planeta de regeneração, fazendo então a regeneração em nós próprios. E por que nós então estamos falando da terapia do amor do amor como elemento principal para essa regeneração em tempos de transformação? Se nós dizemos muitas vezes que o planeta está doente, que todos nós estamos doentes e quem está doente precisa de remédio, o amor é o remédio maior, é a terapia que melhor pode nos ajudar a curar os nossos males, a nos transformar. E aí eu gostaria de trazer então alguns exemplos que podem nos iluminar, digamos que podem nos mostrar o caminho, que podem nos aquecer o coração e a alma para contribuir, para nos dar ânimo nesse processo de transformação que cada um de nós tem que fazer. O primeiro deles é o exemplo de Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, que também foi conhecido como um homem chamado amor. Muitos de vocês devem conhecer a vida de Chico Xavier, já devem ter lido livros sobre isso. No movimento espírita é bastante conhecido a história do órfão, né, que perdeu sua mãe aos 5 anos, que sofreu muito na sua vida, que passou por uma madrasta que o maltratava, que teve que começar a trabalhar muito cedo numa tecelagem e que mal estudou, mal conseguiu completar a escola primária, e que desde muito cedo trabalhava muitas horas num comércio, tornou-se um modesto funcionário público e trabalhou mesmo a sua vida inteira, quando ao final dos anos 50, foi aposentado por invalidez, porque ele tinha uma doença incurável nos olhos. No entanto, essa é apenas a trajetória da vida do homem, do cidadão Francisco Cândido Xavier, não é? Que durante o tempo em que trabalhou como empregado do Ministério da Agricultura, apesar de sua saúde precária, nunca faltou ao trabalho. Nunca teve uma única falta, nunca gozou de qualquer tipo de licença de saúde e sempre trabalhou
ao lado do seu trabalho, após cumprir as suas tarefas no trabalho material, ele trabalhava na doutrina, trabalhava na casa espírita, trabalhava na sua tarefa mediúnica, nos trazendo aí a imensa obra, a grande obra que todos nós conhecemos. Chico Xavier sempre se sustentou com seu modesto salário, não pesando na vida de ninguém, e jamais, mesmo levando uma vida modesta, jamais se beneficiou financeiramente de qualquer produto de sua obra mediúnica. Todos os presentes que ele ganhava, o que quer que fosse, como retribuição, muitas vezes por suas palavras, pelo seu conforto, pelo seu trabalho na casa espírita, ele se desfazia educadamente. Nenhum direito autoral se reverteu em seu benefício próprio, tudo foi doado para a tarefa, tudo que ele realizou e todo o produto do seu trabalho foi doado às casas espíritas e às instituições assistenciais beneficentes, num verdadeiro exemplo vivo de cidadania, primeiramente, e de amor ao próximo. Então vejam que Chico, esse homem chamado amor, fez do amor o seu guia maior, o elemento, o norte da sua vida, aquilo que o guiou e que o fez se transformar no espírito de luz que certamente ele é. Mas nós podemos também citar outro exemplo, não na doutrina espírita, dessa vez no âmbito de uma outra denominação religiosa. Nós podemos citar Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, que também teve uma vida simples, ela que nasceu numa família católica de origem albanesa, na região da Macedônia, e desde muito cedo descobriu a sua vocação religiosa. Tornou-se missionária aos 18 anos, ingressando na casa das irmãs de Nossa Senhora de Loreto, na Irlanda, quando recebeu então o nome de Teresa, em homenagem à padroeira, daquela casa, Santa Teresinha de Lisieux. De lá, ela foi enviada para uma congregação na Índia, onde as irmãs de Loreto tinham um colégio. E foi lá que ela realmente descobriu a sua missão, ou deu vazão desempenhou o seu trabalho, aquele trabalho que lhe cabia, não é? Fez votos de obediência, pobreza e castidade, e ela lecionava como professora de História e Geografia numa escola secundária. Vivia em Calcutá, e foi nessa cidade de extrema pobreza que ela, segundo ela mesma dizia, ela recebeu o chamado dentro do chamado. Ela recebeu a inspiração para estabelecer a comunidade Missionárias da Caridade, dedicada ao serviço dos mais pobres entre os pobres. Lá ela viveu, ela visitou famílias em favelas, ela lavou as feridas de crianças, ela construiu escolas ao ar livre, ela cuidou de pobres, de doentes, de famintos. Sem fundos financeiros, ela dependia daquilo que as pessoas doavam, e ela tinha como missão servir o indesejado, aquele que não tinha amor, aquele sem cuidados. Depois de uma vida inteira dedicada aos pobres, morreu aos 87 anos de parada cardíaca. Assim como Chico Xavier, teve uma vida longa, e uma vida que não foi fácil, e uma vida que foi dedicada integralmente ao próximo, ao outro, e aquele próximo que era o mais desfavorecido, que era o que não tinha ninguém que velasse por ele. Madre Teresa de Calcutá foi criticada muitas vezes, foi incompreendida muitas vezes por aceitar a ajuda de muitos poderosos, de governos inclusive. Alguns de seus críticos diziam que ela fazia política, mas ela dizia que desde que ela pudesse reverter as suas ações em benefício daqueles que mais precisavam, nada mais importava. Então, outra pessoa que teve uma vida
difícil, uma vida longa e uma vida inteiramente dedicada ao amor. Aqui no Brasil, muito próximo da gente, nós podemos citar também o exemplo de Irmã Dulce, a chamada, conhecida como Anjo Bom da Bahia. Irmã Dulce, que dizia que também se dedicava aos pobres, aos carentes, àqueles desprovidos de tudo, e que e que dizia que miséria não é a pobreza, miséria é a falta de amor entre os homens. Desde criança, a Irmã Dulce também descobriu a vocação religiosa e, ainda na adolescência, começou a sua tarefa, a sua missão de ajudar os mendigos, os carentes, os enfermos. Aos 22 anos apenas, ela fundou a União Operária São Francisco e também um colégio, o Colégio Santo Antônio. Em 1939, a Irmã Dulce ela invade 5 casas na Ilha dos Ratos para abrigar doentes que ela recolhia nas ruas de Salvador. Imaginem pelo nome, Ilha dos Ratos, vocês podem imaginar as condições de insalubridade desse lugar. Mas ainda assim, ela mantém o seu trabalho e ela aos poucos começa a ampliar esse hospital, não é? Essa casa para acolher os doentes. Em 49, Irmã Dulce ocupa um galinheiro ao lado do convento Santo Antônio, após a autorização de sua superiora, colocando por aí inicialmente 70 doentes. Essa iniciativa deu início ao que seria o maior hospital da Bahia, a partir de um simples galinheiro. Esse lugar viria a se transformar depois no Hospital Santo Antônio. Já nos anos 90, Irmã Dulce começa a apresentar sérios problemas respiratórios. Ainda assim, ela mantinha-se no seu trabalho, com dificuldades às vezes de respirar, com dificuldades para se manter em pé. Irmã Dulce se mantinha fiel e ali firme no seu trabalho. Muitas pessoas, há uma passagem muito conhecida de que alguém via a Irmã Dulce sentada numa cadeira, numa posição desconfortável, ainda sentindo dificuldade, como eu disse, de respirar, ela que tinha problemas respiratórios, e chegavam doações de cama para ela. Mas Irmã Dulce, eu estou lhe doando uma cama para que a senhora possa ficar mais confortável e tudo. E ela agradecia, mas ela se desfazia dessa cama e voltava a sentar na sua cadeira. E ao ser perguntada por que ela fazia isso, ela dizia: meu filho, eu não preciso dessa cama, essa cama é mais um leito para um doente que necessita muito mais do que eu. Então vejam que é mais um exemplo de doação, de amor, de uma vida inteira dedicada ao próximo, a servir o próximo. Irmã Dulce também desencarna bastante idosa, de causas naturais, mas depois de uma vida de muito sofrimento físico, no entanto, de muita alegria, com certeza de muita alegria e de muita conquista espiritual. Então, vejam que através apenas desses exemplos, nós podemos ver que essa transformação, ela é possível em nós. Ela é possível. É óbvio que vocês podem se perguntar, mas Renata, você citou 3 exemplos aí de grandes expoentes, de pessoas que com certeza já tinham uma evolução espiritual capaz de realizar tais tarefas. Mas e eu? Eu que ainda estou caminhando, né, que ainda estou engatinhando talvez nesse processo, e eu lhes digo, eu acredito sinceramente que cada um de nós tem a capacidade de realizar essa transformação em si. Não precisa ser num trabalho do vulto de um Francisco Cândido Xavier, de uma Irmã Dulce, de uma Madre Teresa de Calcutá, mas realizando as pequenas tarefas do dia a dia, amando o nosso próprio próximo mais próximo, fazendo isso no seio da nossa própria família, fazendo isso no âmbito das nossas atividades, na nossa casa espírita. Nós não precisamos ter uma tarefa de vulto imenso para que a gente possa dar a nossa contribuição. Nesse sentido, o que nós precisamos é ter a capacidade, eu acho, de nos indignar
com as diferentes situações, o sofrimento humano, com as diferentes formas de sofrimento humano. E ao nos indignar, nós devemos ter a capacidade de agir. Lembrem-se que no começo eu falei de transformação, a ação que permite mudar alguma coisa. Então, talvez pela nossa capacidade de nos indignar diante do sofrimento alheio, diante das mazelas humanas, nós possamos então passar a agir e fazer alguma coisa para transformar o mundo em que vivemos, transformar nós próprios e com isso ajudar o nosso próximo. É essa a terapia do amor. O amor é essa linguagem que nós podemos adotar, usar. Ela é a linguagem da vida. Todo o resto é subproduto dela, advém dela, é consequência dela, dessa linguagem que é o amor. E assim, nós gostaríamos de encerrar então a nossa conversa sobre a necessidade de nós adotarmos o amor como o remédio para todas as nossas dificuldades, citando uma frase de Madre Teresa de Calcutá que dizia o seguinte: que possamos amar até doer. Vejam como é profundo isso. Quando nós usamos a nossa capacidade de nos indignar para agir e fazemos algo em prol daquele que necessita, e nós saímos da nossa zona de conforto, acho que nós estamos realizando nós estamos amando dessa forma, não é? E se nós precisamos, sobretudo nesse momento em que estamos todos vivenciando momentos de grande sofrimento na nossa humanidade, em vistas à transformação do nosso planeta e de nós mesmos, nós temos que aprender a bem sofrer. Lembrem-se da lição do Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que fala do bem e do mal sofrer. Nós temos que poder, se é que vamos sofrer, se estamos sofrendo, aprender a bem sofrer. E eu diria mais, em relação ao amor, que é o tema da nossa conversa de hoje, nós precisamos também saber a diferença entre bem e mal amar, parodiando, não é, a lição do Evangelho do bem e do mal sofrer. O primeiro desafio, então, do amor é compreender as diferenças, porque o amor, no fundo, é compreensão, é aceitação, é doação, é renúncia, é em si transformação. Bem amar, nesse sentido, é você poder ter todos esses sentimentos ou desenvolver esses sentimentos em você. O sentimento de compreensão, de aceitação, de doação, de renúncia para a transformação. O mal amar seria aquele do egoísmo, seria aquele de você pensar só em si, de você não ter a capacidade de se solidarizar com o outro, de se emocionar com a necessidade do outro, de poder doar-se para o outro. Então, nesse sentido, amar até doer é esse caminho da compreensão, da aceitação, da doação, da renúncia, que muitas vezes vai nos trazer desconforto, sim, vai nos trazer dificuldade, sim, mas que a gente precisa superar para que a transformação aconteça, não só no nosso planeta, mas em nós. Então, queridos irmãos, obrigada pela oportunidade, recebam o meu abraço carinhoso, o meu beijo saudoso e os meus votos para que possamos todos continuar firmes e juntos nessa caminhada. Boa noite.